Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar a sua visão de si mesmo e ampliar a sua visão de mundo. E por que não dizer cosmovisão? Se você está me vendo, você deve estar estranhando um visual diferente. Muita gente me pede para abrir um pouco da minha vida pessoal, para entender um pouco como é que é viver em São Paulo, como é que é viver em família. E eu decidi dedicar esse episódio especial para fazer isso. Tanto que hoje eu estou com um co-host, Pablo. E aí? E com um convidado que representa muito na nossa vida, né? O Felipe Oliveira. Ele é ex-jogador profissional de squash. Atualmente ele é atleta amador e compete primeira classe. Logo, logo vocês vão entender isso melhor. Master 35, essa é mais fácil de entender. Além de ser empreendedor e empresário. Mas o que nos conecta, o que é mais bacana no Fê, eu chamo assim, é que ele é um grande networker. Fê, bem-vindo, cara. E conta para começar, antes da gente falar da sua vida. Faz sentido? Network é alguma coisa que faz parte do seu dia a dia? Ari, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Quero agradecer o público que está assistindo e vamos bater esse papo. Bom, então, seguindo a nossa tradição aqui, a gente usa a lógica dos setênios, né? 0 a 7 anos, Fê, onde aconteceu no tempo e no espaço? O que você lembra dessa época? E Pablo, vai me ajudando aí. Ari, do 0 aos 7 anos, eu já nasci em São Paulo. A minha família, minha avó, minha mãe, meus tios são do Paraná, uma cidade bem pequena chamada Apucarana. Vieram muito cedo para São Paulo e se instalaram ali na região da Zona Sul, Vila Prel, mais ali para a periferia, próximo à Estrada do Campo Limpo. E foi ali que eu nasci, né, que comecei a minha jornada aqui em São Paulo, junto à minha família. Eu não tive pai na infância, conheci meu pai depois de 10 anos. Então, nesse primeiro período, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, tá? E por esse motivo, eu tive também uma criação com excesso de amor de mãe e falta do corte do pai. Então, isso diz um pouco sobre o meu perfil empreendedor, de negócio, um pouco mais arriscado. Mais confiante, né? Confiante. E permaneci nessa fase, morando, né, nessa região com a minha família, aonde perto tinha um clube que é do Banco do Brasil, que existe até hoje, que os meus tios começaram lá jogando tênis, como juvenil, pelo clube. E foi lá que um dos treinadores do clube começou a aplicar o squash como treinamento para o pessoal que era da base juvenil de tênis. E nessa época eu tinha por volta de 4, 5 anos de idade. Tá. Então foi a primeira vez, digamos, que eu comecei a ter contato com o squash através dos meus tios. Então foi mais ou menos o início de tudo aí nesse período. E você acha que porque uma piada que principalmente meu pai gosta de fazer é a questão do perfil do tenista versus o squashista. O tenista como já está mais no imaginário popular, as pessoas já sabem. A pessoa com aquela camisa branca de gola, os burguesão safado, como a gente gosta de falar internamente. Piada interna, dá contexto aí. Depois vai dar ruim. Mas, enfim, o tenista tem um perfil um pouco mais embomadinho, mais organizado, enquanto o squashista tem o estereótipo contrário. Você acredita que o squash, isso também é algo que moldou essa exposição logo cedo, moldou seu perfil também? Ou não tem nada a ver, você está falando merda? Eu acho que tem total a ver, porque, de uma certa maneira, se eu considerar que eu já nasci em um perfil mais arrojado, digamos, mais acelerado, mais confiante, eu ter me conectado com esse esporte que é agressivo também, que é muito intenso
e que realmente é um esporte que exige muito parte física, parte mental, foi assim a grande sorte da minha vida, digamos, né? Porque para mim, desde novo, é o meu melhor remédio. Né? O Pablo, a gente discute muito internamente o desenvolvimento de um expert. E, pô, Fê, como você acabou de falar, você já nasceu numa condição do squash desde o início. Porque vem sempre aquela discussão, né? Será que o príncipe, o filho do rei, teve mais vantagem competitiva? O que você acha, Pablo? A gente sempre discute sobre isso, né? Depende. Ou no caso do filho, ele foi privilegiado? Não sei, boa pergunta. Então, vamos devolver para ele. Fê, você acha que fez diferença, cara, você ter nascido hoje, a sua performance atual? Tá desde o início no seio do esporte? Ah, com certeza. Fez, né? Com certeza. O esporte é que me deu o norte, né, para a minha vida, me deu uma sustentação mental, física, para eu passar também aquele período de adolescência, que você acaba tendo... Agora vem para 7 às 14. Sim, sim. Como é que foi? Porque você acaba tendo influências, né? De amigo, influência de escola, de vários tipos de relacionamento. E eu acho que o esporte te mantém dentro de um foco, dentro... No prumo, né? De uma disciplina, de algumas regras ali que te fazem estar um pouco mais focado e concentrado nesse período que é tão delicado, né? Que você acaba descobrindo uma série de coisas boas e ruins. E você tá no esporte, ele te mantém nas coisas boas. A minha hipótese que faz diferença, eu sou fissurado, cara, com surf. Sou um surfista frustrado, né, filho? E eu acompanho no detalhe. E teve esse ano, recentemente, uma onda surfada no Havaí. Me fugiu o nome agora do nome dele. Que as pessoas do meio falam o seguinte, cara. Você conseguiu surfar essa onda porque sua família, seu pai, vem no Hawaii há muito tempo. Sim, então sim. você não está aqui do nada. Você vem contando uma história que começou lá atrás, né? Então, vamos voltar na sua história de 7 a 14, mas o que eu sinto começou lá atrás e, Pablo, se posiciona. O Fê é ou não é príncipe, pô? É uma coisa também que depende, né? Porque quando você está perto de pessoas que entendem de um assunto específico, mesmo que de forma indireta, é algo que você absorve. Outro exemplo também que eu vejo disso, que é um esporte que eu pessoalmente acompanho, que é a Fórmula 1, que o atual campeão Max Verstappen também é um exemplo disso. O pai dele foi um piloto de Fórmula 1. Não chegou a vencer, mas era um piloto da mesma forma. Então já teve um treinamento desde pequeno. Mas, voltando para você, Fê. E aí, Fê, e agora você estava falando do 7 a 14, porque, pô, príncipe por um lado, né, toda essa linhagem do squash, mas como você bem comentou, né, cara, vindo de um 0 a 7 sem pai, né? E 7 a 14 não é brincadeira. E aí, conta pra gente o que rolou? Com certeza teve a influência da família, eu tinha o contato muito fácil com o esporte, mas, como tudo na vida, para você também fazer algo dar certo, você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que se dedicar, tem que correr atrás. Então, foi uma época que eu tive que correr atrás, atravessar a cidade de ônibus todo dia, né, para acompanhar os treinamentos, as aulas. Então, teve um lado também de dedicação minha, né, para poder me inserir de uma maneira competitiva, boa no mercado. E teve a influência da família, mas eu acho que é uma junção das duas coisas, né? Porque realmente você focar no esporte, ainda mais nesse período, nessa idade, você acaba abrindo mão de muita coisa, né? Você acaba abrindo mão das festas,
né, de passeios, de diversão. Vida de atleta, né, Fê? Não é esse romantismo que as pessoas veem, né, cara? Sim. Faz sentido? Faz sentido. O Pablo agora, como falou, tá gostando muito de Fórmula 1. E já que eu peguei o gancho do surf, né, cara? A WSL, que organiza o surf no mundo, né? Não sei se vocês acompanharam, mas o bicampeão de surf, esse é o seu xará, né? O Felipe, ele optou por esse ano não correr o circuito para cuidar de si, para cuidar da saúde mental. E a própria WSL tem motivado isso. Medina foi outro cara que também se manifestou. Então, eu não sei o que vocês veem, mas assim, eu que talvez tenha mais setênios aqui, pela primeira vez eu vejo que as pessoas começam a falar o seguinte, cara, a vida de atleta é muito dura. Isso aqui é... Quando você coloca um filho nessa história, você tem que saber disso, né? E que bom que hoje esportes de alta performance podem falar disso abertamente, que é saúde mental, né? Bom, se a gente quer seguir para o próximo setênio, que fica aqui para mim de recado, né? Graças ao esporte, essa história toda, você não foi porque todo mundo teme, que é um descaminho, né? Sim. Você foi um descaminho. Fechamos esse setênio? Sim. Bom, setênio seguinte, 14 a 21. Queria que você contasse para a gente, e é geralmente aqui que vem a escolha profissional, né? E aí, Fê? Sim. Esse foi um momento muito importante da minha vida, porque com 14 anos eu já estava no nível já bem avançado, jogando ali primeira classe, começando a entrar em alguns qualifies de profissional, e já comecei também, desde cedo, aos 13 anos, já dar aula com os meus tios, né? Então, eles entravam na quadra comigo, eu ficava de rebatedor, porque eu já jogava bem, e eles ficavam dando a aula junto comigo ali, soltando a bola. Isso foi interessante, muito bom para eu poder evoluir, aprender também nessas questões técnicas, né? E durante muito tempo também eu dei muita aula. E eu comecei a viver um momento onde eu comecei a dar as aulas e ganhar dinheiro. Opa. E, ao mesmo tempo, tendo que treinar e jogar, e correr circuito, e campeonato. E morava, nesse momento, longe, mas já frequentava o bairro dos Jardins, que, na minha opinião, é um dos melhores bairros de São Paulo. Eu adoro lá. Do mundo, né, Fê? Do mundo. A gente se conheceu lá, né, Paulo? Realmente é uma referência, né? É um mundo à parte, aquele bairro. Cara. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ganhar dinheiro para aquela minha idade, né? Um dinheiro até considerável para a idade, né? E, ao mesmo tempo, tinha que treinar. E aí, eu comecei a entrar num dilema, porque você ganhar dinheiro e treinar profissionalmente, me parece que isso você não consegue. Conflito. É um conflito. E eu tinha o exemplo do meu tio Mário, que a vida inteira jogou profissionalmente, correu o circuito mundial, morou fora, mas sempre teve que se sustentar dando aula, vendendo material. E os campeonatos não davam tanto dinheiro assim para sobreviver. Então, principalmente no Brasil, a gente tem essa dificuldade. O atleta, não só de squash, mas de outros esportes, realmente você não consegue viver do esporte. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu comecei a viver um dilema, porque eu via meu tio ganhando mais ou menos dinheiro, assim, correndo Pan-Americano. Ele nem conseguia se dedicar tanto para ganhar realmente dinheiro e se dedicar ao negócio, às aulas, ao trabalho, e também não conseguia focar também 100% no atleta para ser ainda melhor do que ele foi. Inclusive, eu tenho pessoas da área, outros jogadores de ponta da época que falam, se o meu tio não tivesse que trabalhar, dar aula, correr atrás do dele, e tivesse patrocínio e condições de só jogar, ele chegaria top 10 do mundo aí fácil. Ele chegou top 40. Chegou aí 40. E do Brasil ficou muitos anos. Muitos anos número 1 do Brasil. Número 1 do Brasil, né? Campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano. E ele fez um feito muito grande
trabalhando, tendo que correr atrás para se sustentar e ainda conseguir fazer o que ele fez, né? E só para deixar uma coisa clara para quem está assistindo, que isso que o Felipe falou pode parecer estranho para muitos, lembrando que a gente está falando do atleta, o atleta médio, tá? A gente não tá falando de tipo o cara que vai jogar futebol lá na Europa, alguma coisa dessa, não. Até porque esses são a exceção. Mas o que o Felipe falou é bem Mas eu entendi o contrário. O Mário foi atleta Peraí, de... que Mário? Ai, piada de quinta série. Meu Deus do céu. Tem que aguentar, cara. Tem que aguentar essa piada de quinta série. Peraí, que Mário? E quando eu caio, eu fico horrorizado. É um pouco da vida pessoal ou não é? Pois é. Isso que eu tenho que aturar. Mas aí eu discordei disso, tá? Eu acho que o Mário, atleta de ponta, foi top 40, mano. Não, com certeza, mas justamente é porque muitas pessoas têm a visão do atleta, a pessoa pensa entendi. No atleta... A pessoa pensa em, sei lá, o Entendi. Neymar da vida, alguma coisa dessas. Mas não, a maioria dos atletas é uma coisa que é um trabalho bem árduo, não é uma coisa que é fácil de você se manter... Até hoje, né? Até hoje. Você vê atualmente o Diego Gobi, que é o atual campeão brasileiro, ele, para poder correr minimamente o circuito, né, para poder evoluir, para ter um ranking melhor, ele faz anualmente uma vaquinha para arrecadar dinheiro, para conseguir viajar, para conseguir fazer... as coisas, enfim. O Fê, você trouxe uma coisa genial, duas coisas que eu quero comentar, cara. Primeiro é o ambiente dos jardins, né? Então a gente pode estar falando de longe, pode parecer... Enfim, cada um interpreta do jeito que aí lhe convier. Mas os jardins, para mim, ele é um bairro de São Paulo que está muito próximo de um dos maiores... polos culturais do Brasil e do mundo, cara. Então, os jardins ali você transita com muita facilidade. Sim. Você está na Paulista, você está... E aí, gente, né, Pablo? Quando a gente não morava em São Paulo, eu conheci você assim, né? Primeiro eu vinha, ficava num apart hotel, e para minha surpresa, um dia eu desço, tinha uma quadra de squash, e posteriormente, quando você vinha, né, filho? Você e sua mãe, a gente ficava hospedado lá. Mas eu fiz uma volta toda, e o mais importante que eu queria destacar aqui agora é o seguinte, Fê. Você fala uma coisa genial, mano, que é um problemaço para as pessoas, que é como lidar com dinheiro. Sim. Isso não é simples. E você falou uma coisa agora que eu me identifico demais, que na medicina eu sempre ouvi assim, o melhor médico é aquele que anda com jaleco puído e não pensa em dinheiro. Isso gera um big problema. Então, achei isso genial e te devolvo a palavra para você comentar disso. Não sei se o Pablo vai comentar, mas assim, a minha pressão com o Pablo hoje é exatamente essa. Eu falo, mano, se o homem... O trabalho edifica, o trabalho que ensina. Sem essa experiência não rola, né? Não rola. E assim, voltando à questão aonde eu entrei no dilema lá, que eu te falei da questão de jogador e empresário e correr atrás do dinheiro, né? Com o exemplo do meu tio e de outras pessoas, eu joguei profissionalmente dos 14, 15 anos até os 19. Tá. Nesse período de treinamento, né, dos 15 aos 19, eu também tinha a minha rotina de aula na academia do meu tio, aonde eu tinha aquele período que eu tinha que me dedicar para as aulas para ganhar meu dinheiro, porque eu já comecei a morar sozinho com 16 para 17 anos, já comecei a ter que me manter, arcar com os meus custos, né, de uma certa maneira, e eu comecei a vivenciar uma coisa muito interessante na minha frente ali naquele momento. Por que acontecia? Eu estava nos Jardins, já estava ganhando um bom dinheiro para aquela época, estava dando as aulas e também estava treinando e jogando profissionalmente. Só que eu vivia aquele dia a dia dos Jardins. Então, por exemplo, eu até tenho um exemplo de um advogado, que era o Ricardo Lacasse.
E já tomei muito dinheiro dele em aposta, né? E era uma diversão, a gente sempre jogava praticamente todo dia. E a vida do cara era o seguinte, ele tinha um escritório, né? Ele era dono do escritório, um dos maiores escritórios de São Paulo, é um advogado muito renomado. E o almoço do cara era o seguinte, ele chegava lá 11, 11h30, né? Com terno, todo, né, bem vestido. De repente, ele colocava os shorts, a camiseta dele, pegava a raquetinha dele, ia bater o squash dele e ficava 1, 2 horas de squash. Assim, fácil. Acabava o squash dele, ia tomar banho, ia almoçar. E como eu estava sempre com meu tio, jogava com ele, muitas vezes eu ia nos almoços e vivia um pouco daquela vida, daquele estilo de vida dele. Né? E do meu tio também, né? Porque meu tio também tinha esse estilo de vida, jardins, restaurante, esporte. E eu falava, meu, que esse cara é demais, né, meu? O cara vem 2 horas de squash, 3 horas de almoço, manda 2, 3 mensagens, resolve tudo. Viludo. E aí eu falava, quero ter essa vida, né? Então, o que aconteceu? Não só ele como exemplo, mas outros exemplos também que eu tive na região, né? Começou a me despertar um outro interesse, que era o interesse de realmente tentar olhar e entender o que eu queria para mim. Eu queria ficar me matando de treinar, abdicando uma série de coisas, sofrendo, me dedicando para lá na frente não ser reconhecido, não ter nem dinheiro ou nem patrocínio para poder manter aquela minha profissão e ter que depender de trabalhar, né? E aí não conseguir fazer direito nem uma coisa nem a outra. Então eu fiquei nesse dilema, tendo o meu tio como exemplo, já nessa caminhada um bom tempo, e tendo o exemplo da vida que eu estava vivendo, né? Do que eu estava passando naquele momento. Foi quando, com 17 para 18 anos, eu me fiz essa pergunta. Inclusive, eu fiz um curso de empreendedorismo e voltado para psicanálise, né? E meu professor falou que uma das grandes sacadas minhas na minha trajetória e para eu conseguir chegar aonde eu estou fazendo o que eu amo foi lá atrás ter me feito essa pergunta. Genial. O que eu queria de fato para mim. Genial. Se eu queria levar aquela vida sofrida de atleta ou se eu queria viver aquela vida de jardins, de coisas boas, de negócio, enfim, de esporte. De viludo. Quando toca o PIN é que amplia a consciência, né? Você trouxe agora, então, um marco. E, na época, você me disse, né, do irmão do Alexandre Garcia, né? É um grande... A gente está falando desse cara que você fez treinamento de empreendedorismo, não, né? Luiz Fernando Garcia. Luiz Fernando Garcia. O Nando. O Nando. E eu falei agora, as pessoas podem estar ouvindo, eu falei, viludo, que história é essa? Agora, Pablo, para eu dar contexto, eu estou entendendo por que a experiência com o Fê é tão diferente. A gente fala isso, né? Cara, quando a gente vai encontrar, etc., tudo é muito legal, tudo é bacana. O squash, a gente toma sauna, sai para almoçar. Você teve ali você viu o modelo, né? Faz sentido, Felipe? Faz total sentido. Eu acho que quando você enxerga verdadeiramente o que você tem paixão e o que você quer para você, aquilo se torna tão natural, tão verdadeiro, que alastra de uma forma positiva para as outras pessoas. Então, por exemplo, tudo que tem na minha vida hoje, desde o meu estilo de vida, a forma como eu conduzo, as relações, os nossos encontros, a maneira como eu deixo as minhas quadras, tudo que eu faço ali, eu faço primeiramente para mim. É uma coisa que é uma essência minha. É a sua verdade. É a minha verdade, é aquilo que eu realmente quero viver na essência, e aí eu consigo trazer de uma forma muito mais limpa, mais clara, para quem está perto de mim, né? Para quem está comigo. E Fê, na época nem se falava, né, cara? Hoje ficou na moda encontrar o seu propósito, né? Mas vamos continuar na caminhada aqui, senão o ouvinte ele se perde. Estamos ali ainda no setênio de 14 a 21,
Mais alguma coisa marcante aqui ou a gente já avança o setênio? Não, e aí o mais marcante nesse momento foi, a partir do momento que eu me fiz essa pergunta, foi aí que eu decidi que eu não queria mais jogar profissionalmente, que eu preferia ser um primeira classe campeão com dinheiro no bolso do que um atleta campeão e duro, né, sem ter como também ter tempo para trabalhar esse outro lado. E foi quando eu peguei a minha primeira quadra, que eu tenho até hoje, que é a quadra, uma das unidades, das minhas unidades, que fica na Alameda Jaú. Então lá eu comecei com 17 anos. Olha, então foi um verdadeiro marco, porque foi aonde eu decidi o que eu queria. Que a gente se conheceu. Falou, E rapidamente eu me movimentei, fui atrás daquele sonho e consegui, desde muito cedo, já ter essa experiência de ter uma academia e de já começar a minha caminhada pela experiência, né? Maravilhoso. Não sabia disso, Fê. Parabéns, cara. A gente tem uma... Aí começou a minha vida de empresário, de empreendedor. E aí... Bom, vamos continuar, que é muita história. Algo mais de 14 a 21, porque daqui a pouco você vai contar. Tem uma filha linda, né? Sim, não, eu acho que... Aqui nesse setênio foi isso. Foi isso. Foi a grande virada de atleta para empreendedor. Né? E se alguém perdeu alguma coisa da história, é isso. Nós nos conhecemos exatamente nesse lugar, na Alameda Jaú, 1607. Eu recomendo demais vir aqui. E eu vou te falar uma coisa que eu vi essa semana. Tem uma pessoa muito querida do nosso meio, um médico, ele veio da Colômbia. Não é fácil. Há muitos anos atrás, sei lá, 20, 30 anos, fez residência aqui na Santa Casa. Não é fácil, cara. A vida do migrante não é fácil. E eu chamo ele de ex-colega, o Maurição. E ele me falou a seguinte frase esses dias: Pablo, eu achava que eu jogava squash, eu ia jogar com professores, ficava lá batendo bola. Na primeira aula com o Felipe, quando eu bati assim a bola para ele ver, ele disse assim: tem muita coisa para fazer, hein? Então, olha que legal. Eu acho que se alia o empreendedor, o empresário e, né, Fê, você não comentou aqui, o professor, né? Sim. A pessoa que orienta. Sim. Pablo, vamos em frente. Mais alguma pergunta? Vamos para o 21, Não, 28? Vamos para o 21, 28. 21 e 28, Fê, manda aí. Legal. Aí, do 21 aos 28, eu passei um período, digamos, conturbado. Tá. Mas de muitas realizações também. Nesse meio tempo, eu cometi um erro, tá? Que eu vejo que muitas pessoas cometem, de achar que o meu mercado de squash era muito pequeno para mim, que eu tinha que crescer mais, que eu tinha que ter mais e que eu tinha que fazer algo maior. Mas eu enxerguei que eu tinha tudo isso dentro do meu esporte. E aí, o que eu fiz? Eu eu continuei na área de squash, mas eu migrei para a área de academia, de treinamento funcional. Tá. Porque tinha um local no flat, no mesmo prédio que eu tenho a quadra, que era o primeiro andar, que tinha uma academia e lá também tinha uma oportunidade de montar um estúdio e de fazer um outro negócio que aparentemente parecia mais promissor. Que foi a academia de funcional. Então, me juntei a um sócio, que era um amigo meu, que já era bem avançado nessa parte de treinamento para a época, e eu pensei no seguinte, falei, se eu coloco numa quadra de squash um por vez, né, atendendo o personal, e ganho tanto, se na academia eu consigo colocar 5, 6, eu vou aumentar muito o meu poder de ganho, né, de faturamento. Então, foi um momento da minha vida que eu desviei, que eu saí a minha atenção do squash. Do seu core, né, cara, como fala. Core business. E voltei todas as atenções para a academia. Entendi. E realmente um mercado extremamente complexo, mais difícil de trabalhar, principalmente porque não era o meu mercado de essência. Não era a minha raiz. Né? Outra ampliação de consciência, Fê. As pessoas que vão empreender e se tornar empresários, elas sempre acham o seguinte: eu tenho que crescer.
Crescer, 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 crescer. Não é isso. Cada um tem um... Você vai ter um cara que é mercado boutique, porque senão fica só achando isso. E outra coisa para eu te devolver a ideia, eu ouvi isso de uma pessoa que eu gosto muito, que me falou a seguinte frase: cara, se você sai do seu core, você está louco. É uma aventura sair do seu core. Então, eu acho que as lições do mundo empresarial, elas são assim, né? E muito legal eu não saber da história. Ou seja, mais uma lição aqui, né? Cuidado ao sair do seu core e necessariamente você não tem que ser gigante, né? Porque eu acho que a essência é você fazer o que você ama, você ser feliz no que você faz. Total. Né? Porque o trabalho ele está muito entrelaçado com a nossa vida pessoal. A gente é trabalho, a gente é lazer e trabalho, né? Sim. Ele não tem como separar. Dissociar, né? Não é dissociar. Exato. Né? Então, naquele momento, eu virei as costas para minha essência, para minha verdade, para aquilo que eu amava, por querer ganhar mais dinheiro. Então, naquele momento, o dinheiro me cegou. Né? Aquela ambição de querer ganhar mais e crescer e ser maior me mudou um pouco o caminho. E assim não é fácil, né, Pablo? A gente fala muito disso. A gente tem uma pessoa querida, né? O Ricardo Vita, um médico que fala... São Paulo traz muita coisa boa, mas às vezes ela traz uma ambição que pode ser tiro no pé, né? Bom, continua então, Fê. Nós estamos aqui no 21 a 28. Sim. Aí o que aconteceu? Foi uma fase onde tudo se tornou mais complexo, tudo se tornou mais difícil, mas tinha o desafio, né? Porque o jovem ele tem aquele trunfo do futuro, né? Você se arrisca mais, você enfia a cara e você tem todo o futuro pela frente. Você se permite um pouco a se arriscar, a fazer coisas diferentes. E naquele momento, sem querer, eu entrei assim, digamos, que numa roubada. Né? Porque depois que você entra, você investe e a coisa toma uma proporção, um tamanho, depois para você se desfazer é mais complicado. Então eu saí de uma quadra extremamente lucrativa, sem sócio, entendeu? Dinheiro limpinho, direto no meu bolso, quadra lotada, para ir para uma academia onde foi muito mais difícil todo o contexto administrativo, eram 15 funcionários, e aí já eram funcionários de uma área que não era minha, aí eu tinha um sócio, então eu tinha que dar satisfação para o sócio, acabei arrumando quase que um chefe, né? Porque o sócio ele vira chefe, não tem jeito. Ele vai te cobrar, ele vai querer vai querer saber o que está acontecendo, e você naturalmente vai ter o tempo inteiro que dá satisfação para alguém. Durante um período, ela foi legal a academia, só que em certo momento, por eu ter me desconectado com o squash, que era uma mina de ouro, digamos, né? E ter jogado toda a energia para a academia, eu comecei a viver uma crise. Né? Uma crise assim, existencial, uma crise no negócio, uma crise comportamental mesmo, de começar a sair mais, a beber mais, querer fugir daquela realidade que eu me coloquei. E durante alguns anos eu vivi isso aí, né? Passei assim coisas muito difíceis, digamos que eu fui no fundo do poço e voltei. Voltei mais forte e com a consciência, pelo menos depois correta, de que aquilo não era mais para mim, que eu precisava voltar para a minha essência. Ô Pablo, mas você fala muito, uma coisa que o Pablo me ensinou é entender a lógica Star Wars, né? Que, em alguma medida, a gente não é uma coisa só, a gente não é só bonzinho ou mal. O ser humano é complexo, né? E você conta de um período sombrio, difícil, e é muito legal você trazer isso, porque eu vejo hoje em dia, ainda bem que a gente está num tempo novo, as pessoas querem hoje ouvir a verdade, a essência, a pessoa. Né? A rede social fica esse mundo de fantasia da rede social que não é o mundo real. Né?
Então, pô, muito legal, cara, você ter obtido consciência disso, etc. Faz sentido ver essa lógica de Star Wars ou eu... Faz. O que você acha? Faz bastante sentido. E realmente é uma coisa que faz parte também do ser humano de forma geral, né? A gente não aprende sem nossas experiências próprias. A gente pode... tem certas coisas que a gente ouve a vida inteira, que é não colocar o dinheiro, que o dinheiro não nos traz, não necessariamente traz felicidade, que não sei o que lá. Mas às vezes é uma coisa que a gente não entende o porquê se a gente não Viver na se pele, a gente não né? viver na pele. Fê, então volta aí, né? O viver na pele hoje está super na moda, né? Os empreendedores, todo mundo quer empreender às vezes hoje em dia, e não entende o seguinte: esse jogo do empreendedorismo, do empresariado, você tem que ter um skin in the game, né? De estar ali dentro, porque ele é uma montanha-russa, não existe uma vida flat, enfim. Bom, Fê, e aí continua, estamos aqui no 21, 28. Aí nesse período dos 21, quando eu comecei a academia, até uns 27 anos, eu permaneci com meu sócio. Tá. E aí, no meio do caminho, nesse período, quando a gente se desligou, um dos principais motivos foi questão financeira. A gente viveu uma crise, né, financeira ali a partir de 2014, né? Ficou tudo mais difícil, pelo menos para a gente naquele momento, que inflou muitos gastos e também não tinha muita experiência, não controlava muito as coisas, ia mais por impulsividade, por desejo. E montamos uma academia linda, maravilhosa, uma série de coisas bacanas, mas de forma errada, né? De forma exagerada. Isso gerou uma crise. Nesse momento, eu tive um rompimento com meu sócio por conta disso. E ele, que era da parte técnica, que era a referência para a equipe ali dentro, naquele momento que ele saiu, para mim ficou ainda mais difícil. Que depois eu ainda segurei mais uns 2 anos sozinho, administrando a academia, só que era uma pessoa da área do squash, que não tinha formação nenhuma, tinha um conhecimento por ter já uma experiência dentro do negócio, mas longe de uma pessoa formada, especializada, com cursos lá fora, como meu sócio tinha, né? Então, eu senti também uma falta de autoridade com a equipe. Então, acho que a gente vive um problema muito grande quando a gente muda de área. A gente chega numa outra área, se a gente não tem experiência, se a gente não tem know-how, se a gente não tem uma formação acadêmica, realmente, para você criar uma autoridade, um respeito, é muito difícil. A galera te frita, né, cara? Frita. Então, eu dependia do coordenador, que me fazia de gato-sapato, porque eu dependia dele. Então, eu ficava rendido na mão dele. E meio que a equipe fazia o que queria. Né? Depois que meu sócio saiu, ficou mais difícil controlar. Né? Eu sempre fiquei muito em cima, eu sempre cuido muito bem do negócio, eu me envolvo, eu sempre estou presente, mas eu comecei a sentir esse distanciamento. E isso também começou a me fazer mal naquele momento. Descolamento, né? Descolamento. Então, eu via... Parecia que, quando eu ia falar alguma coisa... a sensação que eu tinha é que a pessoa olhava para mim e falava: meu, mas quem é você para estar falando isso? Nem formado você é. Chacota, né? Então, eu vivi essa dificuldade depois que eu fiquei sozinho. Tá. Aí, o que aconteceu? O que já era difícil foi se tornando ainda mais difícil. Né? Até chegar num momento de ruptura mesmo, que foi próximo ali dos 30 anos, tá? Digamos que meu sócio saiu, eu tinha 27, 28 anos, segurei mais 2 anos até os 30 anos, só que eu tive a minha filha com 28 anos. Então, peraí, fechando o setênio, 21, 28, Isso. sei para o setênio seguinte, lição aqui... Então, digamos que fechando esse setênio, seria a saída do meu sócio quando eu tinha 28 anos e o nascimento da minha filha. Tá. Sua filha nasceu em que ano?
quando eu tinha 28 anos. Dia 6/12 de 2012. Ah, tá, ok. Tá? E o que aconteceu? Quando minha filha nasceu, é mais... Óbvio que é lindo, maravilhoso, só que é mais exigências. É mais responsabilidade, é mais gasto. E aí eu fui me colocando numa situação muito complicada com aquele negócio, né, com a academia. Pra você ter ideia, Ari, eu fiquei tão cego que eu achava que a galinha dos ovos a galinha dos ovos de ouro era a academia e cheguei a quase vender o squash. Nossa. Eu quase me desfiz do squash para apostar aquela venda ainda na academia. Porque no começo, quando a gente iniciou, como era muita novidade, a gente estava ainda num momento ali muito bom, surfando uma onda boa, eu tive uns faturamentos assim bem altos. Então, eu vi muito dinheiro na minha frente. E meu pai até me falou isso uma vez, que meu pai foi a primeira pessoa ali a me abrir o olho. Ele falava, você está cego. Cuidado que você está cego com esse período. Você ganhou dinheiro lá atrás, só que agora são outros tempos. Não é mais como antigamente. Você precisa repensar essa academia, né? Você precisa voltar na sua essência. E ele falava, eu acho que se você largar essa academia, voltar para o seu mercado, você vai voar. Eu acho que você entra no trilho novamente, né? E aí eu comecei a viver isso nesses 2 primeiros anos da minha filha, tudo muito difícil, crise, essa vivência com a equipe, de sentir falta dessa autoridade por não ser do mercado. E aí eu assim, a hora que eu percebi, eu estava ali pelo dinheiro, achando que ia ganhar dinheiro, mas nem dinheiro naquele momento eu estava ganhando mais, mas eu tinha vendido minha alma para o diabo, porque eu estava fazendo alguma coisa ali que eu não gostava, estava fazendo algo que eu não gostava. Então, aquele dia a dia era muito... como é que eu posso falar? Muito maçante para mim, sabe? Tem uma expressão de uma pessoa querida que falou assim, de uma época profissional da vida dele. Sabe a sensação de você ir trabalhar e ter a sensação de quando você está no trabalho, você ficar tomando veneno na veia? Ele falava assim, as horas passadas ali era como se eu estivesse recebendo um veneno na veia. Punk isso, né? Sim, sim. Uhum. E só para você ver o quanto eu fiquei cego de quase vender a quadra, né? Quase fiz uma loucura. E aí o que aconteceu? Depois que eu tive minha filha, passado 2 anos com essa experiência, e eu já percebendo tudo isso, já começando a ouvir um pouco mais meu pai, meu tio, o Mário, estava recentemente em São Paulo, saiu de Brasília, né? Ele morava em Brasília, tinha uma mega academia lá, teve um problema lá de sócios, acabou voltando para São Paulo. Nesse momento, ele estava precisando de um local para dar as aulas. E eu estava já negociando e conversando uma segunda unidade, que é ali na Alameda Itu, né, na cobertura, uma quadra de squash maravilhosa, foi realmente uma tacada de ouro, digamos, esse local, né, essa quadra. Eu sou apaixonado. E nós somos testemunha, né, filho? Somos. Fala aí. Inclusive, foi onde eu conheci pela primeira vez o Boris, que foi quem me deu aula de boxe por muito tempo, né? Que voltamos ao que a gente falou no início do podcast sobre a questão do network. Então, nessa mesma academia, foi onde eu conheci o Boris, que me deu aula de basquete, não. Deu aula de boxe por uns 2, 3 anos quase. Bom ponto, a gente já estava esquecendo de falar do grande network, né? Mas a história da vida do Fê está muito emocionante. Sim. Mas está ligada ao ambiente. Porque você vai dando lição uma atrás da outra, né, Fê? Cara, você tocou num assunto complexo, delicado, eu nunca falei disso em público, mas assim, eu também saí do meu core em 2020 para me aventurar com startup em telemedicina, que não era o meu core. Foi um período de imensas conquistas, foi maravilhoso,
Mas foi difícil lidar com a questão sociedade. Foi muito difícil. E hoje, tendo consciência, olhando para trás, né? Eu estava numa conversa essa semana muito interessante, eu faço homenagem a ela aqui, a Natália, Natália Mazzonetto, uma grande advogada, que tem vários predicados, mas ela faz a reflexão: Ari, você já viveu um divórcio. Uma sociedade, cara, não é uma coisa simples. Graças a Deus, né, tive uma experiência na sequência muito legal, quero homenagear eles aqui, ainda fora do meu core, né, mexendo com teleinterconsulta, enquanto o meu core não é esse. É o Pedro Schwartzman, um grande cardiologista querido, e o Fabiano, que hoje é grande executivo. E depois acabei decidindo, e hoje eu estou bem. Eu prefiro viver uma vida onde eu sou 100% dono do negócio. É claro que no futuro eu estou aberto, chegar um investidor, etc. Eu tive um sócio no passado também que deu tudo bem, etc. Mas a lição é essa, né, Fê? A sociedade não é uma coisa simples. E continue na sua caminhada, que está muito interessante. Sim, e para você ver a importância dessa quadra, de por que eu amo tanto ela e valorizo, porque eu vivi um dilema aonde eu já poderia ter saído da academia antes do momento que eu saí, teria economizado mais energia, mais dinheiro e poderia até ter crescido mais rápido. Entendi. Por que eu não fiz isso? Porque para mim era inconcebível eu ter perdido anos e anos de investimento naquilo ali e de uma hora para outra ter que abandonar, passar para frente e voltar para aquela uma quadra, a mesma quadra lá do começo, que foi o que me motivou a querer crescer e ser maior. Então, eu não conseguia aceitar ter que abandonar aquilo ali e voltar para onde eu estava. E aí onde que entra a cobertura, né, essa quadra? A partir do momento que deu certo, que virou uma realidade essa quadra, foi aonde eu me encorajei a deixar a academia, porque eu falei, opa, beleza, eu estou deixando aqui a academia que está me atrasando a vida, que virou um problemaço para mim, mas eu estou crescendo. Eu não estou voltando para a minha uma quadra. É a estratégia famosa homens ao mar, né, cara? Tem hora que o capitão de um navio, isso é uma das coisas mais difíceis. Fê, está tocando umas coisas para mim que são as mais difíceis, cara. Como é difícil a gente lidar com a realidade quando a gente tem consciência que perdeu uma coisa que estava na nossa mão. Essa capacidade de voltar a recomeçar, não é brincadeira, né? Não, eu me encontrei assim, para você ter ideia, num momento da academia, que talvez foi o pior, onde eu devia 500 mil de aluguel, ação de despejo já, ação de despejo com a pensão da minha ex-mulher, com a ameaça dela ir embora com a minha filha para Curitiba, tendo que pedir dinheiro emprestado para amigo, para tio, para parente, para tentar ali me segurar. Então, realmente, eu me vi assim num momento crítico. E ter dado essa volta por cima realmente foi muito marcante. E, no final das contas, o que me fez mudar, melhorar e resgatar o meu brilho, a minha, digamos, vontade de viver, a alegria de viver, de ver as coisas indo para frente, foi ter voltado para a minha essência, para o meu mercado de paixão, que era o squash, e que eu fui injusto com ele naquele momento, achando que ele era o patinho feio da minha vida e que para eu poder ser maior eu tinha que fazer outra coisa. Então, é muito legal, Fê, muito legal. Estamos no 21 e 28 ainda, né? Esse já é o começo do 28 para frente, que foi essa virada. O 28 representa essa que é mudança, onde eu entreguei a academia. Inclusive, quero até deixar aqui
Meu agradecimento pro meu tio, né? Pro Mário. Porque ele foi o cara que... Peraí, que Mário. Nossa, essas piadas, vou te falar. O amigo do Márcio. Entendi. O Mário Bros. Mário Bros. Porque meu pai já falava, mas quem naquele momento ali de decisão que chamou na chincha e falou, meu, faz isso, que senão você vai se dar mal. Meu, você tem que largar essa academia, foca no que você sabe fazer bem, foi o meu tio Mário. Que aí teve essa transição. Eu peguei a cobertura, convidei ele para ser meu sócio, a gente montou... Essa cobertura lá no Jardins, lá na Itu, né? Para quem não é de São Paulo. Itu 852, que é um prédio empresarial no Jardins também. Isso. Então, essa unidade, né, da Alameda Itu, que é essa cobertura, foi um momento muito interessante, porque ao mesmo tempo que teve essa disruptura com a academia de entregar, vender, passar para frente, eu tive esse brilho no olhar, eu tive essa motivação, eu tive essa luz no fim do túnel com essa quadra nova, porque é o que eu te falei, eu entreguei aqueles anos de esforço, mas eu tinha algo novo ali para me motivar. Maravilhoso. E, obviamente, que a experiência ninguém me tira, né? Porque, assim, ter vivenciado uma complexidade de treinamento funcional, onde você tem várias tipos de ramificações dentro do treino, porque a academia era de funcional, na academia lá da Jaú, a academia era maravilhosa. Funcionário, cara. equipe, Você treinamento. Lembra, Pablo, dessa academia? Lembro. Tinha, cara, arco e flecha. Sim, tinha tudo. E o Fê já trabalhava um conceito inovador. Tinha luta também. A gente foi precursor com treinamento em airsoft, com armamento. Eu lembro também. Tinha até uns drones lá. A gente teve mais de 25 mídias espontâneas. TV Globo, Veja. Todas as mídias que você imaginar, a gente foi procurado, a gente participou. Então, no começo, realmente era um negócio que cegava. Né? Você, vou ficar rico, milionário com isso aqui, mas depois... Gente, com licença, que eu vou ter que ir no banheiro, tá? Só um segundo. Peraí, só um pouquinho. Porque aí a gente corta... Não. Volta, repete a última frase. Deixa eu só ir lá, porque... Mas você falou no meio da cobertura, deixa eu só cortar a fala. mas a gente pega a partir daqui. Então. O ideal é antes de uma pergunta ou antes de uma resposta. Porque ok. corte. Só que, entendeu? Então, assim, ou volta uma antes do Pablo falar, que precisa ir no banheiro. Mas volta o quê? Eu perguntando, o Fê falando? Que eu fui que estava respondendo. Deixa eu ir. Eu posso voltar naquela parte de... O próprio Fê volta, né? Tá. E aí não fica um corte estranho, fica um corte mais... É foda, né, filho? Eu tô escrevendo aqui para ele aguentar um cadinho, que nós já estamos caminhando para o fim. Sim. Mas, enfim, vamos esperar. Mas tendo muito legal. O Rodrigão, mais algum comentário, cara? Não, é isso. Relaxou, né? No começo estava batendo mais na mesa. Mas faz parte. Essa. Segurou? Tá se soltando. Estava mais assim, porque você estava fazendo assim com a mão. Entendi. E aí, quando você voltava a mão, você dava uma batidinha na mesa, né? Quem está ouvindo no celular essas coisas não pega nada. Mas como eu fico com o fone de ouvido... Mas se ficar aqui sem mexer, de boa. Boa. E eu vou te pedir, Rodrigão, eu quero... esse podcast originalmente, Fê, Rodrigão quer que mude, ele é de áudio, ele não é no Spotify. No YouTube ficam trechos para saber, sabe? O Rodrigão está falando uma coisa certa. Pô, já que a gente grava ele todo, por que não ir para o YouTube, certo? Mas eu acho que eu estou me expondo aqui de uma forma que eu preciso ter controle. Lógico. Então, por exemplo, talvez a solução, né, Rodrigão, da página do YouTube você fazer e organizar os cortes, né, cara? Entendeu? Porque eu quero aquela exposição só... estrategicamente eu não quero vir, aparecer e tal, mas não, enfim. Inclusive assim, por exemplo, o que os outros clientes fazem normalmente? Põe na íntegra no YouTube, põe na íntegra no Spotify, obviamente não é áudio, é vídeo. Se bem que até o Spotify está deixando vídeo hoje em dia. E aí os cortes, os trechos, eles não colocam nem no YouTube. Os cortes eles pedem para cortar no formato vertical e jogar no Instagram.
Não é nosso caso, tá, Rodrigo? Nosso posicionamento desde o início é o contrário. Eu não posso pegar esse material bruto e botar no YouTube, eu posso queimar meu filme, né? Tipo, é muito complexo você criar uma carreira depois da outra, né? E aí não pode ainda ser contínuo, entendeu? Tem que ser uma coisa... Tem uns cortes. não posso. Senão é por isso que business é tão difícil, né, cara? O que põe o pão na mesa não é o estar na coisa digital. Então, toda uma gestão de carreira que você faz durante anos, né? Você pode perder por conta disso. Perdão, gente, por causa disso. Não, tranquilo. Eu também estou apertado, mas eu acho que eu prefiro a gente ir pro flow e fechar, até porque o Rodrigo também tá com horário, né? Ah, ok. Você também tá com horário. Que horas são já? Olha o seu olhar o horário. Ó. Nós tá ajudando, Rodrigão, se eu soubesse. Nossa, eu nem tinha visto. Cara. Então, voltamos pro Fê, né? Tá, 5h20 ali. Tá. Sempre que eu não confio. Volta pro Fê, né? Isso, começa de novo antes do Paulo falar, então só retomar a mesma resposta que você estava dando. Sim. Porque ia ficar um corte mais fácil. Assim. Sim. Senão pega o meio da saída. Então, como eu estava falando, o Mário, meu tio, foi Que Mário. também desse... Esse ponto já dá pra colocar uma conta. Todas as vezes que eu fiz essa piada do Mário. Já vira uma... Vai virar uma zoeira. Como você fala, é quinta série mesmo, né, cara? É quinta A gente série, se junta é quinta série. E, pô, o Fê falando de uma coisa super séria, mas é isso, né? Mas é isso, Não, mas a questão dele foi também muito decisiva e do que eu estava falando, que foi muito importante eu ter abraçado essa oportunidade da cobertura como algo novo naquele momento para eu conseguir me desligar da academia e entregar a academia depois de tantos anos de dedicação e me esforçando para aquilo ali vingar, né? Então, para dar contexto para quem nos ouve, você começa a sua história numa academia, nos Jardins, ali na Alameda Jaú, expande para um negócio no mesmo edifício de academia de funcional, os dois viram referência, né? Sai do core, vive toda essa crise. Não vale piada, hein? O seu tio Mário vem de Curitiba para São Paulo, cria uma unidade aqui também nos Jardins, na cobertura que fica ali na Itu. Lá foi uma quadra minha. Era uma quadra sua? Fui eu que Você que prospectou aquela quadra lá. Viabilizei através do network. Tá. Inclusive uma quadra que eu fiquei 10 anos tentando arrendar lá. Né? Tive 2 contatos que não vingaram. E eu só consegui, de fato, fazer dar certo através do network. Quando eu conheci realmente a pessoa certa lá de dentro, onde eu tive como expandir o nosso relacionamento, o nosso contato, a confiança, e a partir disso que eu consegui viabilizar a quadra. Tá aí uma lição do network. As pessoas não percebem o seguinte: pode vir do lugar que você menos espera, mas o network, acima de tudo, acesso, né? Contato. E super lição. De todo modo, eu acho que você vai ter que voltar aqui um dia só para falar de network, porque a história da sua vida agora ela é muito importante para quem ouve o Consciente. Você está contando uma história, uma trajetória de ampliação de consciência incrível. Então, se você topar voltar aqui um dia para falar só de network, porque a história é muito vibrante. Então, voltando, você está no setênio dos 28 anos, agora eu entendi, você prospecta aquela quadra ali, para quem não é de São Paulo, na Alameda Itu, 852, o Point, né, e tal. Prédio maravilhoso, a cobertura tem 400 metros quadrados, assim, obra de arte, tudo impecável. Então, realmente é uma quadra referência nível nacional e arrisco a me dizer mundial, porque eu já tive ali clientes de outros países, clientes estrangeiros, que quando vê aquela quadra fica assim encantado. E sem contar, né, um detalhezinho da quadra, né, Pablo, que é o que a gente mais gosta, que é a experiência do Fê maravilhosa, a sauna, né? Sim. Uma sauna seca maravilhosa, uma visão de São Paulo, aquela visão ali... Melhor vista de São Paulo. Cara, na última vez que a gente foi,
talvez quem nos ouve aqui vai nos perder, que a gente está indo e voltando, mas a última vez que a gente foi, tem pouco tempo, uma semana, né? Menos. Menos, né? Menos de uma semana, 5 dias. Fê, eu revi aquilo que na pandemia foi muito importante para a gente, né, filho? A gente muda para São Paulo agosto de 20 e essa academia é um lugar que muitas vezes era nosso escape, cara. Era o único lugar que a gente podia ir para ver as coisas. Sim, com certeza, com certeza. Concorda? Sim, sim. Você fala que você conheceu seu treinador e tal. E por muito tempo a gente treinava lá todo Sim, sábado. sim. E essa vez, Fê, o que eu vi lá agora, cara, você vê o avião descendo para pousar em Congonhas, parecia que ele estava flanando, né? Então, essa quadra, fora tudo, uma vista em um local hiper privilegiado. Mas aí, Fê, então agora eu entendi. 28 anos, na verdade você prospecta a quadra, mas seu tio vem para cá, assume a quadra. Sim, sim. E, eu convido ele para ser meu sócio, a gente monta a quadra junto e a partir daí a academia, graças a Deus, virou passado e a minha nova realidade a partir daquele momento era de novo 100% mercado de squash. Tá. Aí entramos nesse setênio, né? E aí, naquele momento, minha vida começa a prosperar de novo. Tá? E ela começa a prosperar principalmente pelo dia a dia. Então, eu acho que a gente tem muitos sonhos, muitas realizações, né? A gente quer viajar, a gente quer fazer um monte de coisa, mas eu acho que o segredo da nossa vida para a gente ser feliz é o dia a dia. Né? O que está presente de verdade o tempo inteiro com você é o seu dia a dia. Então, a partir do momento que eu voltei a fazer o que eu amava, a partir do momento que eu me conectei de novo com o squash, com aquela rotina, com aquele dia a dia, parecia que tinha assim saído um caminhão das minhas costas. Das nuvens, né? Meu pai, foi o momento que eu saí das trevas. Ali eu comecei a ver a luz no final do túnel. Ainda era um momento difícil, muita dívida, momentos de transição, mas aquilo já não me importava. Né? Eu sabia que eu tinha que resolver, tanto que vim resolvendo no decorrer dos anos, mas aquele momento, só de eu ter voltado para aquela energia, aquele sentimento, aquele bem-estar, já era uma conquista, uma vitória, pelo menos naquele momento, né? E dali a minha vida começou a prosperar novamente. E agora, você está em qual setênio? Você cabe aqui 39, dentro? agora a gente está no último. Então, esse setênio fechou, 28 a 36, e agora para a gente ir para o final, né, Pablo? 36, setênio 36 a 42, É que esse setênio agora, Fê, a gente vai ter que caminhar para o fim, e com certeza vai ter que voltar com mais calma, né? Mas o setênio dos 36, a sinapse, que está todo mundo vendo, tem gente ouvindo, eu crio a sinapse aos 36 anos. É o setênio considerado que depois de toda a bagagem, de tudo que você viveu, é aí que é o setênio de realização, né? Sim. Então conta pra gente, é isso que está acontecendo? Sim, é o que está acontecendo. Até finalizando esse período, né, com 36 anos, né? Sim. É isso, né? 35, 36 já é pulando para a próxima. Já pula para a próxima. Então, o que aconteceu? Entreguei a academia, comecei a viver aquela energia boa de novo, do dia a dia do squash, da minha essência, das coisas que eu gostava. Só que ainda tinha permanecido algumas coisas ruins do período. Um deles era os maus hábitos. Então, assim, estava ainda treinando pouco, bebida alcoólica, e saindo de balada, aquela vida boêmia, trocando o dia pela noite. Então, assim... Mas chegou a ver exagero, você acha, com a questão do álcool? Teve um pouco. Nunca fiz nenhuma maldade, nunca teve nada tão absurdo, mas no dia a dia, né, a médio e longo prazo, aquilo vai te fazendo mal. E, de fato, aquilo começou a me incomodar muito com aquela nova realidade que eu tinha, né? Trabalhando com esporte, voltando a jogar, me exercitar, começou a realmente não ter espaço mais para aquele comportamento. Foi aonde
com 35 anos, foi a grande virada de chave. Olha só como é que você tem. Eu decidi parar de beber totalmente. Então fazem 4 anos aí que eu já parei de beber. Aí juntou essa nova conduta, né, esse novo comportamento já com a questão da essência do meu trabalho, né, de fazer o que eu amava. Enfim, aí a combinação foi perfeita. De fato, nesse momento, começou a prosperar de verdade. Mas sabe o que eu ouço aqui, Pablo, que eu vi muito quando no consultório? Sabe uma característica que você tem, Fê? Você falou isso várias vezes que nem todo mundo tem. Cara, eu chamo de humildade. Porque as pessoas, elas querem mudar, elas estão querendo outras coisas, só que elas são arrogantes. Elas não conseguem ver o seguinte, cara, você começa a ficar grande, cascudo e forte quando você tem que dar conta de reconhecer sua vulnerabilidade. Sim, e esse momento, cara, olha, eu converso com muita gente. Anos de consultório, muita gente que eu entrevisto. Coragem como essa é rara, cara. Isso eu tenho que agradecer. Sim. Que durante sua história você dá conta, né? Você chega, enxerga, não foi bom e refaz, né? Então, dos 30 anos até os 35, com essa nova fase de novo no squash, com essa nova rotina, eu tentei parar diversas vezes. Sei. E tentei controlar também. Tentava ficar mais na boa, segurar, mas vira e mexe, me emocionava. Tudo era motivo para comemorar, ou era motivo para chorar, e a gente estava no bar bebendo e a coisa não mudava. Então, a grande questão foi eu ter, de fato, enxergado a minha fraqueza. E naquele momento eu precisei de um ato de humildade, né, comigo mesmo, de enxergar que eu era mais fraco que o álcool. Que eu não tinha condições... Controle para administrar ele na minha vida. Beber pouquinho aqui, ali, não conseguia. Então eu tentei de várias formas controlar, mas eu não conseguia. Mais cedo ou mais tarde, eu acabava cometendo exageros e, consequentemente, a minha vida ficava patinando e não ia para frente. Então, a partir do momento que eu reconheci que eu era mais fraco que a bebida e que eu não podia com ela, foi a hora que eu enxerguei que ou eu cortava o mal pela raiz de uma vez por todas, ou eu ia viver refém dela para o resto da vida. Como eu tenho pessoas conhecidas, pessoas próximas, inclusive com mais idade, e que até hoje a pessoa está tendo problemas com vício, com álcool. E o álcool é aquilo, Ari, ela infantiliza muito as pessoas, as pessoas ficam imaturas, elas cometem muito erros. Eu vejo assim, sabe, Fê, tem um filme recente que eu estou recomendando para todo mundo, eu não sei se... Druk, D-R-U-K. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2020, que aborda a questão do álcool com toda a sua complexidade. Então, o filme é interessantíssimo, porque mostra que não existe resposta simples, né? O filme é sobre 4 ou 5 professores do ensino médio que dão aula numa escola na Dinamarca. O pessoal exagera com álcool. Há um culto na turma de ensino médio, quem bebe mais. E o que eu defendo, o que para mim é a definição mais adequada, porque eu já ouvi, né? As pessoas perguntam, o que é alcoolismo? Não é. Mais de 7 doses por semana para a mulher, mais de 14 doses por semana para o homem. Não é isso. Até quando eu estudei, não sou estudioso nisso, existe uma forma de se representar 2 variáveis, que é a seguinte: quantidade de álcool, pequena ou grande. Segunda variável, como ela afeta o hospedeiro, a pessoa que bebe. Então, você tem indivíduos que bebem em grandes quantidades e afeta um pouco. Até um indivíduo que bebe pouco afeta muito. O que é mais genial, e nossa, a primeira vez no consciente que a gente vive talvez um relato assim, é reconhecer o seguinte: para você, nesse jogo você perde, ganha-perde. Se você não reconhecer isso, cara... o vício ele quer te enganar. Ele quer que você acredite, Exato. Que você é forte, que você domina ele, porque aí você vai estar ali com ele sempre. E ele vai te dominando.
né? E ele vai... Uma última observação, você falou 2 palavras agora que eu recomendo para todo mundo, quem está nos ouvindo, ficar ligado nisso. Consciência é o primeiro fato. Sim. Consciência. Mas o que você mais falou hoje é saber que você não vai ter controle. Ter essa humildade. Porque a pessoa até ela começa... Baixar a guarda e não, reconhecer. realmente, não está sendo... Eu ouço muito a expressão que eu acho inadmissível. O cara fala, não, isso acontece quando eu bebo. Então, eu sou uma pessoa dia de semana, final de semana solta, mas acontece que eu bebo. Cara, não é isso. E você não percebe que você não tem, na verdade, quando bebe, o controle. Sim. E isso, per si, é uma doença gravíssima. Em específico, o álcool realmente é uma droga muito perigosa muito e complicado. com consequências, muitas vezes, que a gente acompanha, irreversível. Né? Irreversível. Então, a hora que eu comecei a tomar essa consciência e entender isso daí... E a gente acompanhou isso tudo pelo Instagram, né, Pablo? Sim. Você acordando 4 da manhã, forte, o Fê, inspirador. Você continua nessa de acordar 4 da manhã para ir Olha, treinar eu ou não? evoluí, tô acordando às 5 agora. Beleza. 5:30. E para caminhar, Fê, como é que é a sua rotina? Só para as pessoas entenderem. Sim. E hoje, né, Fê? Como é que tá? Sim. Agora, só fazendo um relato agora para fechar a questão do álcool, eu acho que pode ser legal aí para quem estiver vivendo esse momento, né? Você sabe que muitas vezes eu fui orientado ou criticado ou julgado pelas coisas ruins que aconteciam em relação ao vício. E isso nunca surtiu muito efeito. E o dia que virou a chave mesmo, que eu saí daquela porta uma outra pessoa, foi numa conversa com a minha ex-mulher, porque de fato isso interferia negativamente na família, no trabalho, enfim, em toda a minha vida. E o engraçado é que na conversa ela estava super tranquila e ela falou, bom, Felipe, a parte ruim, todo mundo já sabe, você já sabe, eu já cansei de te falar, mas agora vamos conversar um pouco da parte boa. Eu quero falar para você quem é o Felipe que eu enxergo se parar de beber. Quem você pode se tornar parando de beber. E ela começou a falar que 1 ano, se eu tivesse sem beber, que eu ia voar, que eu ia ser uma pessoa melhor, que eu ia disparar nos negócios. Enfim, ela começou a falar uma série de coisas e eu fui começando a me ver naquela pessoa. Eu comecei a ter vontade de ser aquela pessoa que ela me descreveu ali. O filme você teve a Valentina aos 28, Sim. com a Carol. Sim. Aí sim. vocês estavam juntos, né? Sim. Gente, a Carol, da homenagem, grande referência de conteúdo em Nutri. Depois eu conto, um dia foi a Carol também que me despertou para uma coisa que eu não vou esquecer. Ela e você, né? Que era a consciência de que se você vive com sobrepeso, isso não é uma condição aceitável, isso é uma inflamação que você deveria lutar contra. Naquele momento, eu não esqueço. Mas aí vocês se separaram em que setênio? Vocês viveram juntos e... Então, porque hoje vocês são muito juntos e tal. A Mas gente, foi quando a isso gente aconteceu? ficou casado 3 anos. 3 anos, 28 até Com tal. 29 eu separei. Minha separou. filha tinha 1 ano de idade. Tá. Mas depois a gente manteve uma relação muito que a gente boa. conhece, né? Sim, Maravilhosa. a gente é parceiro de vida. Eu falo que ela é minha mentora mulher. Né? É legal você ter uma mulher que você pode se abrir e ter confidências e ter um lado verdadeiro do ponto de vista feminino, né? Do ponto de vista da mulher. Então, eu falo que ela é a minha tutora, né? É a minha... Você mesmo fala. É como se fosse a mestre na parte feminina das nossas conversas ali, que me orienta um pouco nesse sentido, né? E que fez essa coisa linda, né, Fê? Que é te funcionar como espelho para sua essência, né? Sim. Ela chega e fala, olha o Felipe que pode existir. Sim. Então, eu gosto de definir isso tudo com a palavra amor. Às vezes é meio clichê, mas, cara, eminentemente, né? Eu gosto muito de estudar a literatura, inclusive pré-bíblica. Me interessa muito a literatura de 5.000 anos, né? Que as pessoas...
às vezes não se dão conta. E o grande, para mim, né, o grande mote ali da virada de Jesus, do cristianismo, é exatamente esse. Fala, cara, quando você vive na lógica do amor, é uma lógica ganha-ganha, é uma lógica... Né? E aí foi um exercício que funcionou para mim. Né? Fica aqui o meu relato. Realmente, eu acho que, às vezes, diante de uma situação ruim, de um vício, de um momento de dificuldade, você se projetar de uma forma positiva, se você mudar o seu comportamento e conseguir se enxergar, se ver lá na frente, eu acho que ajuda muito. E aí, nesse momento, depois dessa conversa, eu tomei a decisão e de fato, ali, as coisas mudaram. E aí eu consegui, a partir desse momento... estruturar a minha vida do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto e que favorece muito o network. Então, a gente vem de toda uma história, são 30 anos de Jardins, né? Recentemente, há 1 ano e meio, eu inaugurei uma quadra em Higienópolis também. Né? Que é maravilhosa. Terceira unidade. Então, eu comecei, de uns tempos para cá, a colocar o meu pezinho ali em Higienópolis, né? Tem bastante gente da comunidade judaica, eu adoro eles, pessoal muito bom de trabalhar, né, de se relacionar. São clientes e amigos fiéis também. E assim, eu consegui, de fato, com toda essa história, essa mudança, e essa troca de comportamento, chegar num nível maduro de network. E, Fê, uma pergunta para caminhar para o fim. Tem uma coisa que eu sempre ouvi no mundo dos negócios e que eu tive muita dificuldade, que foi separar a vida profissional da pessoal. Eu sempre quis misturar, sabe? Eu sempre quis trazer a primeira geração da Sinapse, por exemplo, né, Paulo? Era muito aquela coisa ali dentro de casa, etc. E hoje eu vejo, né, com experiência, mais maturidade, que não é uma coisa simples. Você tem uma propriedade incrível. A gente, né, Pablo? A gente se sente meio amigo, meio cliente. Você consegue trazer todo mundo. Por exemplo, vou dar um relato aqui de uma coisa importantíssima para a minha vida. Eu pré-lancei meu primeiro livro, Um Novo Jeito de Ensinar a Influenciar Pessoas, num grande escritório de advocacia aqui em São Paulo, né, Graham Ferrari, que é seu network. São pessoas... Lembra, filho, a gente saiu a última vez para jantar? Não. Aí vamos jantar a gente e eu, Felipe. Então, é muito legal isso, que você não precisa ficar lá, foi eu que indiquei ou não. As pessoas voltam em você. E qual que é o segredo? Como é que você consegue misturar isso tudo e eu não consegui desvendar isso ainda? Então, uma coisa que hoje eu vivo, que é extremamente importante para o meu tipo de network, né, e o estilo de vida que eu levo, que foi sair da operação do negócio. Entendi. Então, hoje eu tenho as quadras, todas as quadras têm uma equipe altamente treinada, onde eu não tenho dor de cabeça. O meu trabalho é pontual. Qual que é o meu trabalho? Eu vou na hora do cafezinho para trocar uma ideia com o professor e fazer alguns alinhamentos. É na hora de convidar ele para almoçar, é na hora do play que eu convido ele para bater um squash. Então, a partir do momento que eu conseguir ter sob o meu controle o meu tempo, então hoje eu faço o meu tempo, eu faço a minha agenda. Eu posso estar em qualquer lugar, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu trabalho do celular, certo? Então, para você fazer um bom network, você tem que ter tempo para jogar o seu squash, convidar o seu contato, né, para fazer uma sauna, ou para poder ter simplesmente a disponibilidade para estar na hora certa, no lugar certo. Mas você atingiu uma outra coisa agora genial, Fê. Eu não tinha... Não sei se é a primeira vez que você fala assim para mim. Eu, até hoje, não consegui sair da operação. E o que eu vejo, você atingiu um nível de maturidade onde você deixa a operação para ser estratégico. Sim. A gente convive, Pablo, com alguns exemplos, claro que eu não vou dar nome às pessoas aqui, que não é o caso, mas eu vejo muita gente que quer empreender e quer pular essa parte. A pessoa acha que da noite para o dia eu posso largar operações e ser estratégico. Cara, uma grande referência para mim, eu recomendo, né, meu cliente, Flávio Augusto da Silva, né?
que foi dono da Wise, o livro dele, a biografia dele, tem uma coisa que me marcou, ele sai do Brasil, vai morar em outro país para testar se a operação dele vivia sem ele. E o que ele descobre? Que não vivia. Ele tem que voltar e assumir para depois ser quem ele é, né? Que, para mim, referência maior. Eu não conhecia antes de atendê-lo como cliente, mas aquele cara, sabe, que estar do lado dele, olha só quantas lições você trouxe para um empreendedor, para um empresário aqui, que estar disponível na hora estratégica, né, cara? Sim. E ao contrário do que muita gente diz, que não pode misturar amizade com o cliente, eu penso totalmente ao contrário. Eu acho que de um banco de clientes que você pode ter, por exemplo, hoje lá eu tenho de 300 a 400 alunos. É óbvio que você não vai conseguir dar atenção para todo mundo e nem todo mundo também, às vezes, é de um determinado interesse para o network. Mas aquela pequena parcela, que seja 10, 15, 20% dos seus clientes, que são potenciais, você tem sim que se dedicar um pouco à questão da amizade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma maturidade para saber separar essa amizade das questões profissionais, porque ele continua sendo seu cliente. Entendeu? Então, eu sou seu amigo, Ari. A gente faz várias coisas bacanas fora do nosso ambiente de trabalho. Mas não é porque você é meu amigo que eu vou te atender de uma forma diferente, não profissional, ou vou chegar atrasado na aula, ou vou cancelar em cima, mudar para outro dia porque você é meu amigo. Então, assim, Fê, mas que clareza mental que você atingiu, hein, cara? Olha o seu nível de... Então, acho que maravilha, cara. Então, acho que você consegue realmente conquistar bons negócios e bons projetos através de boas amizades e de confiança. Né? Então, a partir do momento que você também tem esse acesso, essa amizade e consegue criar os ambientes para estar ali com a pessoa, e ela passa a ter admiração por você. Conhecer o que você realmente faz. Você é um anfitrião, você está ali sempre, sabe, de uma forma positiva. Óbvio que a hora que aparecer um negócio, uma oportunidade, ela vai olhar para você e vai pensar em você. Ou se tiver uma oportunidade de você apresentar esse contato para outro contato, a primeira pessoa que você vai lembrar é dela. E tanto, para a gente fechar, Pablo, conta aí da experiência que a gente teve com o Fê. A gente foi fazer uma sauna... vapor. Conta o que o Fê proporcionou para depois eu te devolver para as últimas palavras, que você vai ter que voltar aqui, Fê. Então, as 2 últimas quadras que eu fiquei 10 anos tentando arrendar e nunca saiu, conversa decisiva apresentando a proposta foi dentro da sauna. Eita. Faz sentido. Faz sentido. Foi squash e depois sauna. Conta aí, Pablo, como é que funciona. Até porque, pô, você vê você oferecer uma coisa enquanto a pessoa tá dentro da sauna, tá relaxada, tá naquela experiência, né? Fica meio difícil de não aceitar. Sim. Mas como é que foi a nossa experiência com a sauna a vapor e o que a gente fez depois? Aquela vez foi bem... Mas foi o quê? Quem está nos ouvindo não tem ideia. O que aconteceu? Bom, foi o seguinte, que tal o Fê contar da ideia que ele teve da sauna com gelo? Eu já dei um pouco de um spoiler. Então, aqui assim, o relacionamento, o network, ele vai muito além do squash, né? Então, a gente tem muito contato com pessoas da área de segurança, com lutadores, com outros atletas de outras áreas. E hoje eu tenho um escritório também ali em Higienópolis, que no escritório a gente também tem uma sala de treino, e tem uma sauna úmida com o gelo, que é a crioterapia, que é para a parte de recuperação muscular. Então, a gente acaba convidando algumas pessoas, né? Que não são atletas como nós, né? Que deve estar evidente. Os atletas amadores, né? Obrigado. Pelo que nos toca, né? Então, é uma coisa mais informal, né? Que acredito que saiam bons negócios, né, desse tipo de situação. Mas, assim, o ponto-chave mesmo, onde eu queria chegar, falando a questão de ter saído da operação e ter esse comando do meu tempo, de eu determinar o meu tempo, o que eu quero fazer, a hora que eu tenho que fazer, e ter essa disponibilidade, é que dentro do meu negócio, eu sou a linha de frente do atendimento ao cliente, das vendas,
da agenda e do pós-vendas. Maravilhoso. Então, quem está diretamente falando o tempo inteiro com o cliente sou eu. Então, isso eu não abro mão, não passo para ninguém. Então, eu criei os ambientes dentro de um bairro, 2 bairros extremamente bacanas. Então, o lugar onde você está conta, né? Sim, muito. O tipo de serviço, o local que você está e o que você oferece vai contar também, né? Então, isso conta muito. E a questão da disponibilidade do tempo para você estar na hora certa, no lugar certo, conta muito. E a questão principal é você ter o contato e você cuidar do cliente. Então, por exemplo, numa era que está tudo digital, tudo é tecnologia, você só fala com máquina, eu preferia adotar o inverso. Considerando que o meu serviço ele é personalizado, ele é exclusivo, é caro, e eu atendo um público diferenciado, esse público, ele quando quer resolver alguma coisa, ele não quer falar com a máquina, ele não quer entrar no aplicativo, ele quer falar com o dono, resolver o problema dele e a coisa funciona dessa maneira, pelo menos no meu negócio. Então, o que eu priorizo hoje? Ter a agenda e os contatos totalmente sobre o meu controle. Então, eu consigo marcar a sauna, eu consigo saber o que está acontecendo, porque sou eu que estou falando com o cliente. Sou eu que estou na linha de frente. E o que eu puder fazer para atender bem esse cliente, para superar as expectativas dele, eu posso fazer, porque eu sou o dono, eu estou ali na linha de frente. E eu acho que... Acho não, tenho certeza que Que é a parte fundamental. Fê, super obrigado. Eu podia continuar muito tempo. O Pablo sabe que dentro de casa, né, filho? E eu aprendi isso que você falou recentemente de uma maneira amarga, que é achar que você pode terceirizar uma conversa, um relacionamento com o cliente que é seu. Isso é uma coisa que eu aprendi de uma maneira amarga, porque você quer ir crescendo, Não, as maiores oportunidades no bate-papo com o cliente. É você com o cliente. Ou seja, você liga um cliente premium. Eu teve um cara que me ensinou uma lição que é a seguinte: quer fazer negócio? Atenda clientes bons que acreditam no que você faz. Ele tem que ter capacidade de pagamento e inove com ele. Sendo assim, você põe um coordenador de operação e o seu negócio vai, né? Agora, para fechar aqui, vamos falar da quarta quadra, como esse atendimento, essa proximidade com o cliente te leva a oportunidades. Eu estou agora já prospectando uma quarta quadra. Como que surgiu essa quadra? Uma cliente minha, que é contato direto meu, que eu atendo, como eu faço com todos os clientes, começou a se queixar um pouco que ela morava longe, que tinha que vir até as quadras, mas que ela não ia deixar de frequentar porque ela gostava muito do serviço, mas ela deu uma reclamada da distância, que às vezes quando chove é difícil para ela ir. Aí eu peguei nesse momento e falei, pô, Patrícia, então vamos fazer o seguinte, arruma uma quadra bacana aí perto de onde você mora, que me interessa abrir a quarta unidade, eu estou preparado. Ela falou, você está brincando. Resumindo, ela mora ali na parte do Parque do Povo, Cidade Jardim, naqueles prédios ali, né? Sei. Que é um bairro também ali excelente. Você teve lá esses dias, né, Pablo? A primeira entrevista e ali do Pablo... não tem squash. A primeira entrevista do Pablo de estágio foi exatamente no escritório ali, mas isso fica para outro podcast. Foi bem uma entrevista, né? Foi uma primeira entrevista. É uma interação one-on-one. Uma interação que é o que a gente está falando. Para fazer negócio, essa interação a ela é definidora. Não, e aí isso, se não for bom, todo o resto foi... Exato, e aí através da dor do próprio cliente me falando aquilo, eu cantei a bola certa. Aí ela me vira e fala, você não vai acreditar, tem um flat aqui que eu tenho um apartamento, que eu alugo, que tem uma quadra. Você não quer ir lá ver? Eita! E aí, a partir desse assunto, dessa dor do cliente, dessa sacada naquela hora... É isso. Me apareceu uma oportunidade para poder ampliar e fazer uma quarta quadra. É isso. E porque eu estou no contato e eu estou ali escutando a dor do cliente. Né? Fê, Pablo, para fechar, muito obrigado aqui. A gente está falando a mesma coisa. Eu agradeço a todos os meus queridos clientes. Vou homenagear José Chibebe. Ele é médico e dentista. O bom cliente, ele inova com você. Sim. Ele faz junto. Ele fica ombro a ombro, né? E para fechar,
Pablo, Felipe, posso fechar? O que eu concluo aqui hoje, galera? Eu vivi uma coisa aqui inédita. O Rodrigão, quem está vendo aqui não nos vê às vezes os bastidores, né? É o primeiro podcast que eu começo. Eu confesso que no começo da nossa conversa, vocês sabem, eu estava tenso com o horário. E eu acho que aconteceu uma coisa aqui que você sempre faz. Essa conversa, esse bate-papo, vai levando para um grau de relaxamento, de encontro, né, consigo que... E eu acho que eu posso até propor, falar com o Rodrigão, desenvolver aí um equipamento, a gente fazer uma próxima dentro da sala. Eita, aí vai ser bom. Aí eu achei criativo. Aí, pô. Show. O Fê, além de criativo, foi a primeira pessoa que falou para mim de marca digital. Eu nem sabia o que era marca digital, era com o Rocha. Galera, tem que encerrar, então... Você que ouviu aí mais um episódio do podcast O Consciente, foi o episódio que eu escolhi trazer aqui as pessoas que fazem parte da minha vida, me vestir como eu acredito. Eu adoro... é um pedacinho do que é a minha vida pessoal. Espero que tenha feito sentido e que essa história amplie sua consciência, seja essa visão interna, seja essa visão de fora. E o Fê também me ensina muito essa parte que é fundamental, que é a respiração. Que é como é que eu uso a minha respiração numa condição... Ele botou a gente na água fria lá depois da sauna. Depois que você saiu, ele virou para mim e falou assim, agora é momento de você controlar a sua mente. Vai doer, você está num balde... Ele falou a mesma coisa para mim numa também. tina de gelo. Eu falei, cara, olha que o Fê arrumou. Eu virei para você e falei, agora é uma briga, uma guerra entre o Ari... fraco que quer desistir e o espírito forte, né, que vai controlar essa mente e vai fazer você ficar aí dentro, mesmo querendo desistir. Aí mexeu no botão da competição, né? Aí já foi viu. ver, Aí o botão do squash. não tinha gelo pro resto do pessoal. Ali ficou lá até derreter o gelo. Aí Recorde. É como a gente... Como é que fala hoje? Juiteiro, né? Quem luta Jiu-jiteiro. Eu fui campeão mineiro de judô aos 8 anos de idade. Se você não tem essa capacidade na luta, desse autocontrole e rever, você vai perder, né, cara? Então, essa capacidade de lutar por baixo, que dá outro podcast, né? As pessoas gostam, eu vejo aqui muito em São Paulo. É fácil quando você está por cima. Bater de cima é fácil. Sim. Agora, lutar na guarda embaixo, segurando a respiração, não é, né? Só que qual que vai ser o jogo final? Quem é estratégico e consegue se controlar, você vira e mata o jogo, né? Aí serve para a vida isso aí, né? Total, esse trabalho mental, essa consciência. Total. Porque, inclusive, até nessa minha trajetória, com esses comportamentos errados e vícios e uma série de coisas, eu perdi também muito contato, muito network que foi jogado pelo ralo. E você realmente se tornar uma pessoa equilibrada, uma pessoa consciente, uma pessoa positiva para frente, que não reclama da vida, que enxerga oportunidade onde tem problema, e prevalece a questão de amizades verdadeiras, sim. consistentes. As amizades fraternas. Isso eu acho que é fundamental. Porque às vezes você conhece a pessoa hoje, Ari, e você tem uma relação muito bacana com ela, como o Negrão. Né? Eu conheço o Negrão há 20 anos. Mas aquela pessoa, naquele momento, não vai virar um negócio. De repente, só daqui 5 anos, 10 anos, pode ser que venha uma oportunidade e daquele network de anos de amizade sai um puta negócio, que às vezes é o negócio da sua vida. Então, eu acho que o recado é realmente essas relações têm que ser verdadeiras e duradouras e elas têm que prevalecer essa verdade, essa entrega. Porque não é na hora que você conhece que você vai sair fazendo um negócio. Tem todo um processo, tem todo um caminho de confiança, de credibilidade para a pessoa confiar. Fê, e, cara, uma aula que eu ouvi do INSPER em 2019 sobre a China disse o seguinte: diferente do que as pessoas acham, as relações comerciais dos chineses é como atravessar um riacho colocando pedras, como se fossem pedras de seixo. Ela é construída com o tempo. Relação de confiança... E, a gente já falou que vai terminar e tem que terminar. E isso é muito legal da relação fraterna. A relação fraterna ela é empática, ela compreende, ela não julga. O período que você não está legal, o indivíduo está ali do lado, ele também não te larga.
Por isso que o longo prazo é quem define quem são realmente as pessoas que você quer ter perto. Né? Como o Pablo, a gente aqui, você está no nosso seio familiar. Né? Filho e Fê, vão ter que fechar. Eu acho que foi um dos melhores episódios. Obrigado aí pela ideia. Vamos ver se depois o Rodrigão vai falar que fica bom. E galera, agora sim, fechado. Vamos em frente. Mais um episódio do Consciente. Espero que vocês tenham sentido aí o que está acontecendo aqui nesse estúdio, a conexão de novas sinapses, um clima, uma transformação, uma verdadeira ampliação de consciência. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado.